Irmãos, eu quero apresentar para vocês o amigo, vem cá, pastor Davi. Por favor, Luiz, pega o púlpito. Hoje está tudo assim meio improvisado. Conheci o pastor Davi Lago na conferência Builders do ano passado, de 2018, acho que foi isso, né? O pastor Davi Lago é escritor, pastor lá na primeira igreja batista de São Paulo. A igreja só tem 120 anos, né, pastor? 120 anos. Essa daqui tem 2 anos. A igreja lá tem 120 anos. É bastante tempo. E é um grande irmão, tem uma palavra extremamente alinhada com a missão que Deus nos deu aqui na Milênio. Eu quero que vocês recebam ele com honra. Ele vai se apresentar um pouco mais. Então, uma salva de palmas para o meu amigo, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te use. Graça e paz, queridos. Muito feliz. Que Deus abençoe Millennium por esses 2 anos. Cada família, cada casal, cada jovem. Que o Senhor prospere essa casa. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, queridos? Eu sou filho, neto e bisneto de pastores, missionários, pregadores. Os meus 4 bisavôs foram servos de Deus, na igreja batista e na igreja presbiteriana. Meus bisavôs, Antônio Felismino de Oliveira, Anísio Lago, José de Benedito e Stefan Palei. Os 4 foram pregadores do Evangelho. E eu fico muito feliz de ver o que está acontecendo aqui. Lembranças da minha casa, da minha família. Na minha casa, imagina você, na minha casa todo mundo pastor, tio pastor, primo pastor, cachorro pastor alemão, pastor belga. Minhas brincadeiras na infância era brincar de fazer a ceia no final do culto com as crianças, né? E nada melhor do que esse ambiente, queridos, porque a igreja é a família de Deus. É um ambiente familiar, é um ambiente onde nós somos educados, reeducados. E eu queria mais uma vez pedir que você exaltasse aí o Senhor com as suas palmas por esses 2 anos da Igreja Milênio. Fala mais forte o nome do Senhor pela vida do pastor Oswaldo. Quem ama o pastor Oswaldo aí? Aplaude o Senhor Jesus pela vida do pastor Oswaldo, pastora Fernanda, sua família. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. E nessa noite tão especial, eu quero ler um texto de 1 Timóteo, falar um pouco sobre a missão da igreja. Em especial, aqui a Millennium, uma igreja plantada com um alvo específico de tocar a cidade, de tocar a nação. Olha que bonito ali os prédios, olha só o visual, o design dessa igreja, a missão dessa igreja. 1 Timóteo 2, nós vamos ler 6 versos rapidamente aqui nas escrituras. Eu quero falar um pouco sobre a igreja e a cidade, a missão da igreja na cidade. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Um segundo, abra sua mão assim. Deus, fala conosco agora através da palavra. Que o teu Espírito Santo toque na nossa vida, que o nosso coração seja terra boa e que a tua palavra frutifique nas nossas vidas. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. E a igreja diz:
Queridos, esse texto nos mostra então a importância da igreja estar conectada na cidade. O caráter da igreja na cidade. Uma vez, numa praça, tinha um cristão e um revolucionário político sentado no mesmo banco. Os dois sentados no mesmo banco. E aí, passou na frente deles um homem com a roupa rasgada, um morador de rua, todo sujo. E aí o revolucionário político disse assim: o meu programa político, a minha revolução, pode colocar uma roupa nova nesse homem. E aí o cristão olhou para aquele homem e disse assim: poxa, que legal, mas o meu Jesus também pode dar uma roupa nova para esse homem, mas só o meu Jesus pode colocar um homem novo nessa roupa velha. O evangelho não é uma maquiagem. O evangelho não é um band-aid. O evangelho é a salvação e o poder de Deus na nossa vida. O evangelho não é apenas uma transformação superficial. O evangelho é aquela transformação de dentro para fora. É a maior mensagem já anunciada. É por isso que a história é dividida em antes e depois de Cristo. A mensagem do evangelho alcança todas as pessoas, de todas as épocas, de todas as classes sociais, de todos os lugares, homem, mulher, crianças e mais velhos, todo tipo de gente, porque é o poder de Deus, é a verdade de Deus. A Bíblia é o livro mais lido e traduzido na história da humanidade. Um dos livros mais traduzidos nos últimos anos foi o livro O Código da Vinci. Não sei quantos já leram esse livro, 60, 70 idiomas traduzidos. A Bíblia já foi traduzida para mais de 2.200 idiomas ou dialetos. Entre a Bíblia e qualquer outro livro não há nenhuma comparação possível. É o livro que moldou as artes, é o livro que impulsionou as ciências, é o livro que impulsionou a democracia. A minha dissertação de mestrado, lá na PUC Minas, na Faculdade de Direito, foi a influência do protestantismo na fundação da democracia norte-americana. Como que os princípios das Escrituras moldaram esse mundo, tudo de bom que você pode perceber no mundo. Eu preguei na formatura da USP, no Largo do São Francisco, em 2015, 1.200 presentes lá na formatura de Faculdade de Direito, e eu comecei a citar, em 15 minutos de fala que eu tinha, tudo aquilo que a igreja já contribuiu com o direito. E fui falando, as universidades criadas, por exemplo, quantos já ouviram a Universidade de Harvard? John Harvard foi um pastor. Na entrada da Universidade de Harvard tem uma pedra onde está escrito assim: essa universidade existe para formar novos pastores quando os pastores de hoje repousarem no pó. Então, meus irmãos, as pessoas olhando, onde que você viu tudo isso? Na Bíblia, na história. Uma vez, um professor, ele virou e ele sempre provocava na minha sala de aula, quando eu era estudante de direito, ele sempre provocava os crentes, sempre. Tem gente que ao invés de ir fazer terapia, fica vomitando nas pessoas, na turma. E aí ele sempre reclamava, aí um dia eu perdi a paciência. Eu até vou tomar uma água para contar a história, que eu fico irritado só de lembrar, meus irmãos. Ele pegou e falou assim: todo crente é burro. E ele sempre falava isso. Aí esse dia eu estava zangado. Eu olhei assim, faltava 5 minutos para terminar a aula, e o professor falando que todo crente era burro. Aí ele falou assim: ó, a aula acabou. Aí aquele dia eu não aguentei, eu levantei, foi o meu momento Deus Não Está Morto, né, aquele filme, né? Eu levantei, falei: professor, a aula não acabou não. Ele falou: por que não? Eu falei: não acabou porque eu falei que não acabou. Assim, o senhor está aí falando que todo crente é burro? Ele: não, eu não quis dizer isso não. Quis dizer sim, eu estava aqui, eu ouvi. O senhor falou que todo crente é burro, sim senhor. Aí ele ficou assustado. Aí eu falei: quer dizer então que Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha, primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, quer dizer que ele era ignorante? Quer dizer que João Calvino, um pastor em Genebra, que fundou o sistema público moderno de ensino, era outro ignorante? Quer dizer então que o pastor batista Martin Luther King, que conquistou os direitos civis nos Estados Unidos, acabou com as leis de segregação racistas, quer dizer que ele era outro ignorante? Quer dizer que Cristóvão Colombo, que chegou na América e escreveu no diário dele que foi o Espírito Santo de Deus que o conduziu na jornada, quer dizer que ele era outro ignorante? Quer dizer que Pasteur, quer dizer que Pascal, quer dizer que C.S. Lewis, quer dizer que esse povo todo era ignorante? A minha turma estava assim:
porque a turma quer ver o circo pegar fogo, né? Tinha a freira com o terço assim, ó. Aí o professor arregalou os olhos. O professor quer dizer então que Isaac Newton, o maior cientista de todos os tempos, que não ousava pronunciar o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça, tamanha reverência que ele tinha por Deus, quer dizer que ele era outro ignorante, quer dizer que Fyodor Dostoiévski, o grande escritor, que disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus, era outro ignorante. Professor, se o senhor não acredita em Deus, tudo bem, o senhor tem que ser respeitado, mas o senhor também tem que respeitar aqueles que acreditam em Deus. A aula acabou e pode sair, ó, a porta fica por ali. Meus irmãos, escuta. Meus irmãos, foi essa época, é um pensamento ultrapassado, de pensar que a igreja é algo que não é real, é uma mentira. Existe um colega meu da Universidade Federal de Juiz de Fora, o doutor Antônio Carlos da Rosa Júnior. Ele realizou um estudo de doutorado, provando que no Brasil, a força mais poderosa na ressocialização dos presidiários é a igreja evangélica pentecostal brasileira. Partido político, não tem quem se compare com o trabalho que as igrejas pentecostais realizam nos presídios brasileiros. Então chega, meus irmãos, de nós ficarmos pensando que nós não temos nada a ver com a cidade. É o contrário. Jesus Cristo disse: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Você é o aroma de Cristo, você é o fermento de Deus. E todas essas metáforas dizem respeito à influência. O sal muda o sabor, tempera. A luz dissipa as trevas. Queridos, o fermento é pouco, mas ele altera toda a consistência da massa. O aroma, o perfume, muda o ambiente, muda a atmosfera. Seja cheio do Espírito Santo, querido. Igreja Milênio, continue influenciando para a glória do Senhor. Esse texto que nós lemos nos mostra, então, dois extremos que nós não podemos cair. Dois extremos. Primeiro extremo, é o extremo de messianizar a política, a cidadania e o ativismo político. Porque está escrito que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Primeiro erro, então, que a igreja não pode cometer, é pensar que essa é a política que vai salvar tudo. Volta ao início da pregação. A política é uma ferramenta, não é a política que salva ninguém. Se o nosso problema fosse político, Deus enviaria um conquistador. Mas o nosso problema é espiritual. Nós somos pecadores. Nós estamos separados de Deus. Porque você sente culpa. Porque você fica deprimido, triste. Sabe por que não tem guerras no mundo? Porque o ser humano virou as costas para Deus, querido. Essa é a explicação que a Bíblia nos apresenta. A mais profunda, a mais completa, a incomparável leitura da realidade. Nós nos rebelamos contra o nosso Criador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você é um pecador, eu sou um pecador, nós somos pecadores e estamos destituídos da presença de Deus. Então o que nos salva não é um político, o que nos salva não é um médico, o que nos salva não é um cientista, o que nos salva é Cristo Jesus, que morreu na cruz, verteu o sangue dele no meu e no seu lugar e nos purifica de todo o pecado. Amém, queridos? Quando vocês recebem a palavra do Evangelho sobre a sua vida, é Cristo quem nos salva. O maior problema do mundo não é político, cultural, o maior problema do mundo é espiritual. Eu preguei aqui no Tribunal Superior do Trabalho uma vez para os servidores, fui convidado pela ministra Adelaide Arantes, uma reunião com os servidores, eu falei isso, li um texto da carta de Tiago. De onde vem tanta ganância? De onde vem essa ganância que um homem explora o homem, que o homem mata o outro homem, o homem mata o seu semelhante? De onde vem isso? Está escrito na Bíblia. De onde vem as guerras? Não vem das paixões que guerreiam dentro de si, vem do nosso coração. Jesus Cristo nos disse, não é o que entra na nossa vida que nos contamina, é o que sai do nosso coração que nos contamina. O nosso coração é terrivelmente ruim, o nosso coração sem Deus é um poço de pecado. Jesus Cristo disse que do coração sai a arrogância, sai a ganância, sai a vaidade, sai o homicídio, sai a vontade de destruir o outro. Então só Jesus pode nos dar um coração. Você pode dar glória a Deus pela presença de Jesus. É Jesus, essa igreja está alicerçada em Cristo. E enquanto estiver alicerçada em Cristo, estará na rocha. Amém, queridos? Agora, o resto é areia, o resto é passageiro, o resto muda, o resto não salva
primeiro extremo que nós não podemos cair é pensar então que a cidadania vai nos salvar. Quem que nos salva, meus irmãos? Jesus. É o sangue de Jesus. Então esse é o primeiro extremo. É você não se tornar alguém ativista. O diabo falou para Jesus, Mateus capítulo 4, transforma essas pedras em pães. E com isso, prove que é filho de Deus. Uma atitude interessante, eu vou transformar pedra em pão. Vamos transformar tudo em pão. O objetivo é bom. Eu vou provar que eu sou um filho de Deus. É o diabo falando. É o diabo falando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos seguir os comandos, não é o que o diabo está cochichando no nosso ouvido. Nós vamos seguir o que a palavra de Deus está orientando a gente a fazer. E aí, meus irmãos, existem as tentações de você ser um ativista. Vamos transformar tudo, vamos mudar tudo. Mas se não tiver a palavra de Deus, você está caindo na tentação do inimigo. Se não tiver a palavra de Deus, é só ativismo político. Não salva ninguém, não redime ninguém. E não foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Jesus nos chamou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Primeiro extremo, achar que a política vai salvar. O outro extremo, que esse texto está ensinando, é demonizar a política. É demonizar a cidadania. É da política, é do demônio. Político é igual fralda, sujou tem que trocar. Meus irmãos, é tão errado, antibíblico, herege, quanto falar que a política salva, a cidadania salva. É a pessoa falar assim, o mundo é do demônio. Ai, Deus, me leva para o céu logo que eu não aguento esse mundo aqui. Você está sendo ingrato com o teu Criador. A vida é bonita, Deus nos colocou aqui para louvor, honra e glória dele. Jesus falou assim, ó, Senhor, Pai, eu oro para que o Senhor os livre do maligno. Não que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Nós estamos aqui, e esse texto está falando para nós orarmos pelas autoridades. Quer dizer, nós temos responsabilidades. Nós não podemos demonizar as pessoas. Foi tão bonito aqui, os irmãos aplaudiram no momento que o pastor Oswaldo chegou aqui e falou o seguinte, os pastores dessa igreja, nós não recebemos nada dessa igreja, nós trabalhamos lá, e estamos aqui para servir, entregando também. Dá uma glória a Deus por isso. É tão raro ver isso hoje em dia. Isso deveria ser o normal. Isso deveria... Nós temos tantos exemplos na Bíblia. O apóstolo Paulo fala, eu tenho o direito de receber como um missionário, uma pessoa que vive, mas eu abri mão do direito, eu abri mão desse direito para trabalhar, para que ninguém fale nada contra o Evangelho. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Oswaldo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus para esse novo momento que a igreja está vivendo no Brasil. Nós precisamos ter discernimento. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas, meus irmãos. Quantos estão entendendo? Amém, queridos irmãos? Porque, pela glória de Deus, então não podemos demonizar o trabalho. Uma vez teve um jovem que falou um dia comigo assim, pastor, eu não entendo o que essa prova de biologia que eu faço na escola tem a ver com o meu chamado. Ele até mudou assim para falar chamado, né? Porque tem gente que vai falar coisas espirituais, a pessoa até muda o jeito de falar. Uma vez, pastor Fernando, teve um menino que eu pedi para ele orar assim no culto, ele pegou o microfone, ele estava falando normal, né? Aí quando ele chegou assim para orar na igreja, ele viu aquele monte de gente, ele falar em espanhol, Jesus. Sai dele, Rick Martin, sai da vida desse menino. Porque a pessoa até para falar, ela começa a espiritualizar as coisas. Eu não entendo. Aí eu perguntei para ele, mas qual que é o seu chamado? Qual que é o seu chamado? Ele falou, falar de Jesus no mundo inteiro. Eu falei, que engraçado. O chamado de Jesus foi salvar o universo. E ele não viu problema nenhum em salvar o universo e fazer um banco de madeira, porque ele era carpinteiro junto com o pai dele. Ele trabalhava junto com o pai dele. Então, meus irmãos, isso aí é papo furado, é coisa de gente preguiçosa. Paulo falou assim, você não quer trabalhar? Não tem problema, mas não come também. Hoje domingo, quem gosta de almoço de domingo? Ah, benção almoço de domingo. Aí o almoço, como é que é? A avó, todo mundo na casa da vovó, a vovó chamou. Gente, o almoço está pronto, todo mundo chegou. Gente, vamos lavar a louça, todo mundo foi dormir. Todo mundo quer comer, ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer a comida, ninguém quer lavar os pratos. Adolescentes, os pratos não levitam para a pia. Não está na Bíblia, mas você já sabe disso, meus irmãos. Nós temos que trabalhar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Nós não podemos demonizar aquilo que é santo. Eu escrevi um livro junto com o Dr. William Douglas, que se chama Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, onde nós estudamos as lições bíblicas sobre o trabalho. O trabalho é uma bênção. O
Trabalho não é fruto do pecado. Tem gente que fala assim, o mundo ficou amaldiçoado com o trabalho. Na primeira página da Bíblia, Deus criou o mundo. Foi tão bonito aqui, né? A dança no início da criação do mundo, a Juju e aqui os jovens dançando. Queridos, Deus colocou um jardim e colocou o homem no jardim e falou, cultive o jardim. Trabalho é consequência da criação e não do pecado. Trabalho é uma bênção, você recebe essa palavra na tua vida, na tua família, o trabalho é uma bênção. Nós temos que trabalhar, nós não podemos demonizar aquilo que é santo. É tão espiritual você ser um bom trabalhador, quanto você estar aqui louvando a Deus. Só que são momentos diferentes da nossa vida. Nós servimos a Deus de maneiras diferentes, conforme o momento. Quando eu estou na minha casa, eu tenho que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um filho obediente. Quando eu estou na igreja, eu tenho que adorar a Deus, ter a minha responsabilidade, estar debaixo da liderança da igreja, não ser uma pessoa que faz as coisas da minha cabeça. Quando eu estou no meu trabalho, eu continuo sendo uma testemunha de Deus. Eu vou trabalhar com o meu melhor. Colossenses diz assim, quando você está trabalhando, antes de trabalhar para o seu patrão, você está trabalhando para Deus. Isso muda a maneira que você entende o trabalho. Isso muda a maneira que você vai levar as suas segundas-feiras de hoje em diante. Você vai parar de reclamar da segunda-feira e vai agradecer pela segunda-feira. Cada dia é tempo de adorar a Deus. Você pode abrir então assim a sua mão comigo, para a gente pedir para Deus nos livrar desses erros. Deus nos livra desses extremos em nome de Jesus. Nós não queremos nem adorar o trabalho, adorar a política, adorar, porque só Jesus que nos salva. Não queremos idolatrar a nossa profissão, idolatrar os livros, idolatrar o estudo, idolatrar o diploma. Caiam por terra os ídolos da nossa vida em nome de Jesus. Só Jesus é digno de ser louvado. Mas por outro lado, nós não queremos demonizar aquilo que é santo. Nós não queremos viver reclamando da política, viver reclamando da cidade, viver reclamando do trabalho, reclamando. Deus, que aqui essa igreja seja cada vez mais equilibrada para a tua glória, Senhor. Pessoas maduras na fé, famílias maduras na palavra de Deus. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a Milênio diz, amém. Aplauda o nome de Jesus aí, meu irmão. Quatro princípios, então, para você influenciar no seu trabalho, na sua cidade. 4 princípios para nós influenciarmos na política, na nossa nação. Quando vocês recebem essa palavra aí, dá uma glória a Deus, olha só. Fala comigo então em primeiro lugar, prioridade. Fala comigo, paz. Fala comigo, pluralidade. Fala comigo, profecia. São 4 princípios que aparecem nesse texto para orientar então a nossa vida. Primeiro, a nossa ação na cidade é uma ação prioritária. Está escrito assim, antes de tudo, Timóteo, antes de tudo, primeiramente, eu recomendo que vocês orem, intercessões, ações de graça, súplicas, por todos os homens, pelos reis, pelas autoridades. A carta de Timóteo, o apóstolo Paulo está ensinando o jovem pastor Timóteo, que está à frente de uma igreja. E ele, depois de fazer as devidas qualificações, depois dele falar do chamado pessoal de Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a ensinar agora a igreja, como que Timóteo tem condições de ser um líder na igreja. E ele diz, antes de tudo, ore pela sua cidade, ore pelo local que você vai estar, ore pelos reis, ore pelas autoridades. A palavra rei que aparece aqui é a palavra basileon. Rei é uma palavra grega que é usada no Novo Testamento para todos os reis. O faraó é chamado de basileon do Egito. Davi é chamado de basileon dos judeus. Quer dizer, o que é o rei? O que é o basileon? São as autoridades, são os prefeitos. Hoje no Brasil, os governadores, os deputados, os senadores, os presidentes, os ministros, as autoridades. Então está dizendo que antes de tudo, Timóteo, você tem que aprender a interceder pela sua cidade. Quando vocês recebem isso na nossa vida, olha que lição. Por que antes de tudo? Porque é óbvio, a missão não acontece no vácuo, ela acontece no lugar, no tempo, no espaço. Você está em Brasília, no Brasil, em 2019.
Jesus, ele veio a esse mundo em carne e osso, amém, queridos irmãos? E nós estamos aqui num contexto, e o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo, é uma prioridade orar pela cidade, antes de tudo. Ele vai explicar tudo o que a igreja tem que fazer. Ele vai falar que o pastor tem que ser fiel à sua esposa, ele vai falar que o pastor tem que ser hospitaleiro, ele vai explicar que o pastor tem que ser trabalhador, ele vai explicar que os diáconos têm que servir com alegria, ele vai explicar que os diáconos não podem ser apegados ao vinho, não podem ser pessoas de reputação duvidosa, tem que ser pessoas aprovadas. A igreja é coisa séria, meus irmãos. A igreja é a noiva de Cristo Jesus, é a família de Deus, é o aprisco do bom pastor. Nós não estamos brincando de igreja. O mundo não precisa de mais uma família destruída, de mais um jovem drogado, de mais um país destruído. O mundo precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Então nós temos que levar a nossa missão a sério, queridos. Temos que orar pela cidade, acordar e falar: Deus abençoe Brasília, Deus abençoe o Brasil, seja o sal da terra verde e amarela, amém, queridos irmãos? Isso não é uma coisa que você faz depois. Eu gosto de uma frase que diz assim: nenhuma orquestra, nenhuma banda afina os instrumentos depois da apresentação. Ore no começo do dia, amém, queridos? Ore no começo do dia, já acorda, Deus abençoe o meu dia. Já coloca as suas atividades no trabalho diante de Deus. Abençoe meu trabalho, Deus está difícil. Mas lembre de que Jesus ensinou: basta cada dia o seu próprio mal. Deixe de ficar ansioso. Deixe de se preocupar com o problema daqui 1000 dias. A melhor definição de ansiedade que eu conheço é aquela que diz assim: ansiedade é viver 1000 dias em um dia só. Porque Jesus falou: basta a cada dia, é um dia de cada vez na nossa vida. Então primeiro, eu vou orar pela minha cidade, eu vou orar pelo meu país, porque se o nosso país estiver ruim, se a nossa cidade estiver violenta, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós sofremos, a igreja sofre, todos sofrem. Que Deus levante então pessoas que vão priorizar as coisas de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus era um cidadão, Jesus pagava imposto. A pregação de Jesus mostra que Jesus estava completamente inteirado da sua realidade. Por exemplo, Jesus diz em Mateus 25, 26, ele fala que o dono da terra estava exigindo mais do que o justo. Ele fala de trabalhadores explorados. Jesus, ele fala em Mateus 20, verso 1 a 6, de trabalhadores que estavam desempregados à espera de um bico para fazer um serviço e ganhar um dinheirinho, que eles estavam desempregados. Jesus, ele fala em Mateus 21, de um patrão que mora longe e deixa tudo entregue ao seu meieiro. Ele fala também do povo que vivia em dívidas, ameaçado pela escravidão, em Mateus 18. Ele fala em Mateus 18, 27, do desespero que leva o pobre a explorar o próprio companheiro dele. Ele fala em Lucas, capítulo 10, na parábola do bom samaritano, da insegurança das estradas por causa dos assaltos. Quantos estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Jesus, ele estava na Palestina. Jesus, ele estava no tempo, no espaço. E nós estamos no tempo e no espaço. E olha para o Brasil. O Brasil é um país com tantas contradições. O Brasil é o país que mais produz comida no mundo e tem pessoas com fome. O Brasil, só a China consegue comparar o Brasil em agricultura e tem gente com fome. Então, por que não encaixa? Por causa do pecado, por causa da ganância, por causa da corrupção, por causa do orgulho. Então é mais que um problema político, é um problema espiritual. Por isso que a igreja tem que se levantar nesses dias, amém, queridos irmãos? O Brasil tem água, olha quanta água tem no Brasil. Aquífero Guarani, Rio Amazonas, chuvas. E no Vale do Canindé, no Piauí, tem pessoas com sede, tem pessoas que estão lá morrendo de sede. O Brasil, meus irmãos, tem quantas virtudes, quantas possibilidades, maior país do mundo em termos de florestas, biodiversidade, e as florestas sendo destruídas. Aí você fala assim: isso não tem nada a ver com a igreja. Isso tem tudo a ver com o nosso testemunho. Não adianta ficar reclamando com hashtag no computador. É no nosso dia a dia, cada um no seu trabalho, cada um como um cidadão, que nós vamos de verdade fazer diferença. A moral do Brasil
não é maior que a moral do brasileiro, é o contrário. A moral do brasileiro vai ser a moral do Brasil. Abre assim a sua mão. Deus, nós não queremos mais jogar a responsabilidade que é nossa para outros. Nós não queremos ser preguiçosos mais. Está escrito na tua palavra, antes de tudo, é uma prioridade a intercessão pela cidade. É uma prioridade. Muitas vezes nós confundimos as coisas. Nós deixamos que as nossas preferências políticas sejam maiores que a nossa fidelidade ao Evangelho de Jesus. Perdoa a nossa vida em nome de Jesus, ó Pai. Que a fidelidade à tua palavra esteja em primeiro lugar na nossa vida. Que a fidelidade à palavra de Cristo oriente o nosso testemunho e o nosso dia a dia. Em nome de Jesus nós oramos. E a igreja diz? Amém. Segundo lugar, a nossa ação é uma ação pacificadora. Porque está escrito: orem pelos reis, autoridades. Para quê que nós vamos orar? Para que tenhamos uma vida. Olha as 4 marcas da sociedade que a igreja busca. Uma sociedade, uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Que o Brasil tenha uma vida tranquila, pacífica, com piedade e dignidade para a glória de Deus. Você não pode ser uma pessoa que briga pela briga. Tem gente que só reclama. Uma vez, eu estava descendo assim na faculdade para almoçar. Aí eu escutei uma funcionária da faculdade falar atrás assim com a outra assim: puxa, eu podia ter 10 conto para almoçar ali no restaurante, no refeitório. Aí eu escutei essa mulher falar isso. Aí eu voltei assim, tirei uma nota de R$20 e entreguei para ela. Ô querida, toma aqui esses R$20 aqui, vai ali no refeitório, almoça, né? Aí eu saí assim, aí eu escutei ela falar com a outra: por que eu não pedi 50? Meus irmãos, pelo amor de Deus, gente. Tem gente que é chato demais, está repreendido essa pessoa. É igual o marido. O marido virou para a esposa e falou assim: mulher, eu estava aqui pensando aqui. O dia que eu fali, você estava do meu lado. O dia que eu fiquei gordo, você estava do meu lado. Aí eu fiquei careca, você estava do meu lado. Aquele outro dia eu fiquei doente, você permaneceu do meu lado. Ô mulher, eu estava pensando aqui, você me dá azar. Meus irmãos, nome desse tem que ir para o inferno, nome desse. O sujeito difícil de conviver e ainda reclama da irmã, que é uma santa essa irmã. Quem quer reclamar menos? Eu quero reclamar menos, tá? Pelo amor de Deus. O problema é esse. Tem gente que vai reclamando tanto, nem percebe que até a tua reclamação é previsível. Eu conheço algumas pessoas, a pessoa está chegando, eu já até sei o que ela vai reclamar. Ela vai reclamar disso, disso, disso. Aí ela chega, ela reclama disso, disso, disso. E você fica conhecido como chato. Ninguém nem te dá parabéns no seu aniversário, que você é chato demais. Ninguém faz questão, ninguém lembra de você. Porque quando lembra de você, começa a lembrar de alguém reclamando, a pessoa já para de você, esquece. As pessoas já têm os problemas delas. E você acorda, vai para o Facebook e coloca lá: me sentindo triste. Ninguém te perguntou, ninguém está querendo saber isso. É a menor informação que o mundo está precisando. Sabe com quem que você fala isso? Com Deus, amém, queridos irmãos? Você fala com Deus: olha Jesus, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, amém, queridos? Então nós temos que ser promotores da paz. Ser um promotor da paz não significa que você é frouxo, não significa que você é um isentão, neutro, que não dá opinião. Ao contrário, você vai dar opiniões firmes, equilibradas, que promovam a paz. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Você vai ser uma pessoa que vai agir. Jesus Cristo que disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esse é o nosso caminho. Nós precisamos então ter uma conduta mais pacífica, controlar um pouco essa língua nervosa, esse dedo nervoso, só escreve frase triste. Tem um momento de ficar triste. Ficar triste não tem problema. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações de Jeremias. Só que tem uma diferença de lamentar e murmurar na Bíblia. Lamentar é a reação da pessoa crente, de fé em Deus, diante da tristeza, de uma situação difícil. Aí você lamenta. Um dos tipos de salmos na Bíblia, tem vários tipos de salmo, de louvor, existem salmos de gratidão,
existem salmos de lamento. O Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Que Jesus cita na cruz. É um salmo profético. Então não tem problema você lamentar. Não tem problema você externar a sua dor. Aliás, nós precisamos fazer isso, amém, queridos? Às vezes você é uma pessoa que pediu perdão a Deus e continua às vezes triste em alguma área. Sabe o que a Bíblia diz? Confesse seus pecados a Deus e seja perdoado. Confesse os seus pecados uns aos outros e sejam sarados, curados. Então às vezes você tem que falar. E aqui está a igreja para isso, está aqui a igreja Milênio para isso, para você abrir o coração com alguém maduro, com alguém que não vai te expor, com alguém que de fato está interessado em você. Agora, queridos, do lamento para eu ser um murmurador, é quando eu não tenho fé em Deus. Quem está entendendo? Eu reclamo por reclamar, eu sou ácido, eu sou destrutivo, eu sou uma pessoa que não ama Deus, não ama o próximo, eu não amo ninguém. A Bíblia chama isso de raiz de amargura, que vai instalando no coração da pessoa e nada presta. É a velha história do homem de bigode sujo. Ele está fedendo, está fedendo. O mundo está fedendo. Não, seu bigode está sujo. Lava esse bigode nojento. Esse bigode sujão aí. Você está falando que o mundo está fedendo, é você que está fedendo. Então, meus irmãos, que Deus tem misericórdia de nós, amém, queridos? Olha, eu quero, abre a sua mão aí, Deus, quebra julgos pesados nas nossas vidas, ó Pai. Jesus, recebe essa palavra. Jesus, ele diz que o fariseu coloca jugo pesado no outro. O jugo de Jesus, não. O jugo do Senhor é leve, o fardo é suave. Amém, queridos irmãos? Então, abre as mãos para a gente fazer a nossa segunda oração. Deus, levanta aqui pacificadores, ó Deus. Que no nosso trabalho, que no nosso dia a dia, em casa, nós possamos agradecer, que haja um momento de lamento, mas que possamos ser equilibrados, ó Deus. Que possamos também ter respostas, que possamos ter propostas daquilo que deve ser feito, Senhor. Que o Senhor possa dar, ó Deus, inteligência a esses jovens para que eles entrem nas melhores universidades, ó Deus. Que eles sejam engenheiros de um futuro bonito, que eles sejam arquitetos de um novo Brasil, que eles cresçam e se fortaleçam na Tua palavra, e sejam, ó Deus, respostas para essa nação. Porque o Brasil não precisa de problemas, nós não precisamos de mais problemas, nós queremos ver servos e servas do Senhor brilhando e resplandecendo a Tua luz em todos os lugares. Para a Tua glória nós oramos, em Teu nome nós oramos, e a igreja Milênio diz, amém. Em terceiro lugar, uma ação plural. Porque esse texto está dizendo que várias vezes, orem por todos os homens. Ele repete depois, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Que Deus derrube o racismo na nossa vida, o preconceito na nossa vida, a xenofobia na nossa vida. Que Deus derrube esses preconceitos malignos, demoníacos do nosso coração, e que nós possamos ser verdadeiros cristãos e cristãs para a glória de Deus. Amar o nosso semelhante. O problema é que é fácil amar a humanidade, né? A humanidade é uma coisa muito abstrata, né? Difícil é amar o vizinho. Difícil é amar a pessoa que torce para o time diferente do seu e fica gritando no teu ouvido. Difícil é amar a pessoa que é contrária àquilo que você gosta, acredita ou quer. Todo mundo é legal enquanto não entra em conflito com o nosso interesse, não é assim? O meu sogro, quando ele era jovem, o Roberto, e a minha sogra a Dirce, eles eram jovens, e o meu sogro, ele era muito ciumento, aquelas pessoas ciumentas, apavoradas, doentio. E aí teve um dia que o meu sogro estava jantando com a minha sogra, né? Era para ser um dia especial, e aí tinha uma pessoa do lado, um cara olhando para a minha sogra, e meu sogro começou a ficar invocado. Dirce, aquele homem está olhando para você, eu vou lá bater nele. Roberto, de bobagem, eu sou bonita mesmo, o povo olha mesmo, é assim que funciona mesmo, é assim, vai acostumando. Não, diz aqui, eu estou perdendo a fome, olha só, aquele homem não tira o olho de você, eu quero comer aqui, eu estou ficando irritado. Roberto, vamos comer, você está perdendo tempo, está estragando o clima. E o meu sogro ficou ali apavorado, porque tinha um homem olhando para a minha sogra. Aí ele chamou o garçom, garçom, vem cá, eu vou embora daqui, olha aquele cara ali, ele não tira o olho da minha mulher, eu vou ali acertar as contas com ele. Meu sogro, detalhe, ele tem essa altura assim, desse tamanhozinho assim, meu sogro. Aí o garçom falou assim, Roberto, deixa de bobagem.
Esse cara aí vem toda semana aqui, ele é cego, ele nem enxergar, ele enxerga, você está aí dando trabalho. Meus irmãos, a pessoa ciumenta, a pessoa problemática, ela vê também inimigo em todo mundo. Calma, com ou sem você a vida continua, meu irmão, fica tranquilo. Com ou sem você, respira um pouco. Jesus aqui, meus irmãos, nas escrituras nos ensina a amar o próximo como a si mesmo. Jesus nos ensina a dar outra face. Isso não é pregado mais nas igrejas. Mas deixa eu te explicar um negócio. Nunca tem na Bíblia assim Jesus falando: pegue o seu fuzil e siga-me. Não existe esse texto. Pegue a sua cruz e siga-me. O maior é o menor. Os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Meus irmãos, é diferente. O nosso Deus é o Deus, meus irmãos, que criou todo o universo. E está escrito que nós devemos orar por todas as pessoas. Quantos estão entendendo? Nós temos que orar pelas pessoas, amar as pessoas e testemunhar a todas as pessoas. Não, é só testemunho para quem torce para o mesmo time que o meu. Não, aí não é o evangelho, aí é outra coisa que você está falando. Deus é Senhor, Deus é poderoso. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Toda autoridade me foi dada. Vão por todo o mundo, ensinando tudo o que eu lhes ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Deus é capaz de nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor. Meus irmãos, toda escritura é inspirada por Deus e útil. Nós temos que entender isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as nossas forças. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Ele é Deus de tudo, para que Cristo seja tudo em todos. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Qual que é a última palavra da Bíblia? A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Ele é Deus de tudo, Ele é todo poderoso. Esse é o nosso Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos ser essas pessoas preconceituosas, infelizmente. É um contrassenso dizer que um cristão é preconceituoso. O cristão é o contrário do preconceito. Nós devemos orar pelas pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Temos que orar, temos que clamar, temos que testemunhar. Foi o que Jesus nos ensinou. Que essa casa continue testemunhando a todas as pessoas. Amém, queridos irmãos? Nós não saia da sua bolha, meu irmão. Jesus não chamou juízes, nem advogados. Ele chamou testemunhas. Abre assim sua mão. Deus, queremos ser testemunhas fiéis. Orar por todas as pessoas, nossos vizinhos, que convivemos há anos do lado da mesma pessoa, nunca entregamos o Novo Testamento, nunca convidamos para uma reunião. Ó Deus, que possamos entender isso, que todas as pessoas são uma oportunidade de testemunhar o Teu nome. Que possamos, ó Deus, entregar mais Bíblias, orar mais, convidar mais pessoas para Milênio, convidar para participar das programações, que sejamos mais dispostos, que sejamos, ó Deus, realmente influentes aonde o Senhor tem nos colocado. Nós oramos em nome de Jesus. E em último lugar, queridos irmãos, a nossa ação é uma ação profética. O texto termina dizendo: Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Que há um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E Paulo diz no verso 7, então eu fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Queridos, nós precisamos ter um compromisso, meus irmãos, um compromisso verdadeiro com o evangelho, com a verdade de Deus. E isso aqui é ser profético, é você falar. Profecia é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E às vezes, meus irmãos, a palavra de Deus que vai vir sobre a nossa vida, às vezes alguém não vai gostar do que a gente está falando, mas nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus.
O nosso compromisso não é com profetada, o nosso compromisso não é com achismos, o nosso compromisso não é com nenhuma ideologia política. A fé cristã não é nem de esquerda nem de direita. Deixa eu te explicar isso aqui. A fé cristã aponta para Cristo. E no espectro ideológico contemporâneo, tanto a esquerda quanto a direita, que é o vocabulário atual, existem valores cristãos à esquerda e à direita, e anticristãos à esquerda e à direita. E o nosso papel é discernir todas as coisas através da palavra de Cristo. Então, um exemplo simples. A direita política enfatiza muito hoje a responsabilidade, o trabalho, o desenvolvimento científico. Isso é bíblico, a Bíblia fala sobre isso, nós estamos pregando sobre isso. Sobre multiplicar talentos, que você multiplique os seus talentos, que você seja responsável. Quantos estão entendendo? É um valor cristão, é um valor abertamente cristão, que há 2000 anos nós defendemos. Mas, por exemplo, muitos partidos da ideologia da esquerda defendem um outro valor que é bíblico: ajudar os pobres. Quem disse isso? Jesus, que sendo rico se fez pobre. Jesus, você não pode arrancar Mateus 25 da tua Bíblia. Jesus Cristo falou: sabe quando é que você me vestiu, me deu de comer, me deu de beber? Quando você vestiu esse pequenino, você me vestiu. Quando você recebeu esse estrangeiro, você me recebeu. Quando você visitou esse preso, você me visitou. Quando você deu de beber a esse pequenino, você deu de beber a mim. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Se quem está defendendo o valor é daqui, é de cima, de baixo, essa é outra história. O nosso compromisso é com a palavra de Cristo. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo isso aqui? Amém, queridos irmãos? Então chega de papo furado. E aquilo que não é valor cristão, nós não temos compromisso nenhum. Nós vamos combater, nós vamos defender a nossa fé, meus irmãos. Nós não podemos deixar as coisas se misturarem no nosso coração. Chega, está errado, meus irmãos. Está errada a conduta de muitas igrejas. Está errado o despreparo dos pastores. Está errado a falta de compromisso com a palavra. Nós não servimos nem Haddad, nem Bolsonaro. Nós servimos Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é Senhor, que Ele abençoe todos os políticos, que Ele abençoe as pessoas que estão trabalhando, porque a própria Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que Deus estabelece as autoridades, e que essas autoridades, às vezes nem sabem, mas elas estão trabalhando para Deus, que é Senhor do universo. Ele diz que são servos dEle, ministros dEle. A mesma palavra ministro do pastor, é a palavra que a Bíblia usa para os políticos, para as autoridades, para os reis. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, tem um compromisso com Jesus, e aí, a palavra de Jesus te garante, meus irmãos. A palavra de Jesus te protege. Você está blindado no sangue de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo. Não amaram suas próprias vidas, as testemunhas do Apocalipse. Só que tem pessoas que estão apegadas à terra, estão apegadas ao cargo, estão apegadas e estão indo para o inferno por causa disso. Estão distantes da presença de Deus. Famílias destruídas. Políticos que vêm para Brasília e abandonam a esposa, era crente, a igreja que elegeu, chega aqui e abandona a esposa, quer defender a família. Que família? Cria vergonha na cara, meu irmão. Está na hora da igreja acordar, o juízo está às portas, Jesus está voltando. Chega! Chega! Está na hora de vivermos o evangelho para valer, meus irmãos. Meu bisavô lá não morreu em vão na década de 40, não. Os pioneiros aqui das igrejas em Brasília não morreram em vão pregando o evangelho. O sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão. Ele é Deus, Ele é Senhor, e diante de Cristo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Nós não temos medo de ninguém, porque nós servimos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra assim sua mão e exalte o nome de Jesus. Comece a exaltar o nome de Jesus. Adore a Deus. Exalte o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cante comigo ao único que é digno. Ao único que é digno. Cante. Fique de pé no seu lugar e louve a Deus. Cante, coroamos. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus.
Mais uma vez do começo, ao único que é digno, exalte o Senhor. Ao único Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos, cante. coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu quero fazer uma oração pelas famílias. Vamos orar pelas famílias, pelo Brasil. Vamos, 1 minuto de oração. Começa a orar pela sua família. Começa a orar pela família do seu irmão, por essa igreja. Obrigado, Senhor, por esses 2 anos. Obrigado, a Deus, pelos 2 anos, ó Deus, dessa casa de oração. Aqui é casa do Pai. Obrigado pela igreja Millennium, ó Deus, pela sua liderança, pastor Osvaldo, pastor Ossi, pastora Fernanda, cada um dos queridos, cada um missionário, diácono, conselheiro. Abençoe as crianças, os adolescentes, os casais, cada lar aqui representado. Nós oramos pela nossa nação, Senhor. Oramos pela capital do Brasil, Distrito Federal, Brasília. Oramos aqui pela região, pelo plano piloto, Senhor. Oramos pelas autoridades. Fica com o Brasil. Pacifica, Senhor, as nossas vidas, para que nós possamos pacificar a nossa nação. Deus, nós nos envergonhamos porque o Brasil é o país com o maior número de assassinatos no mundo. São cerca de 60 mil assassinatos. Perdoa o nosso pecado, Senhor Jesus. Perdoa o pecado da nossa terra, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque não somos organizados. Perdoa o Brasil, perdoa o nosso povo, Senhor Jesus. Perdoa os pastores que são apavorados, que são desqualificados e querem falar de coisa séria sem o mínimo preparo, envergonhando o Teu nome. Que levante uma nova geração qualificada como Daniel, Mesaque, Sadraque, Abidnego. Que se levante como Moisés, preparado, como Paulo, preparado, como Esther, preparada, como Ruth. Pessoas de fibra, jovens de fibra, como José no Egito. Ó Deus, tem misericórdia do Brasil. Pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo de sede, e tantos recursos no nosso país, mas a ganância. Levanta a Tua igreja nesses dias, desperta a Tua igreja, aviva a Tua obra, Senhor Jesus. Levanta-nos, ó Deus, dá discernimento para cada um de nós. Dá discernimento, que caiam dos olhos as escamas das mentiras, que possamos nos alegrar, que venha a Tua paz, o Teu amor sobre as famílias brasileiras, que possamos aprender a conviver com os diferentes, que possamos, ó Deus, ter uma vida piedosa, tranquila, pacífica, com dignidade, como diz a Tua palavra, Senhor, e que possamos ter ações de graça, súplicas, orações, que possamos fazer isso, ó Deus, com zelo, não relaxadamente, não de qualquer maneira, não tudo de qualquer jeito, mas que possamos sair daqui como cidadãos do céu, aqui na terra, que sejamos cidadãos dos céus, e bons cidadãos aqui no Brasil. Abençoe a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos em Teu nome, amém, amém.